ficamos em pé, porque a Bíblia é para nós inerrante e infalível palavra de Deus. Efésios 2, versos 1 ao 10. Se você tem a versão chamada Revista e Atualizada, você pode abrir na sua Bíblia, senão você pode acompanhar na projeção a leitura do texto sagrado. Os homens lerão comigo os versos ímpares, as mulheres responderão com os versos pares. Irmãos, vamos ler? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E o povo de Deus diz: amém e amém. Você pode se sentar. Eu vou chamar aqui os menores de 12 anos para estar à frente, bem como quem vai hoje acompanhá-los e transmitir a lição da palavra de Deus. Arthur, Manu, Sarinha. Desculpa. Alice, obrigado. Estou tentando puxar aqui da memória, Melise, estava difícil de vir. Arthur, Josué, Milena, Princesa Hélida, Manu. Tinha dito. Olha que vestido bonito que a Manu está hoje, gente. Está todo mundo lindo, graças a Deus. Alice. Hã? Tailane, sim, Tailane. Vamos orar ao Senhor e pedir tanto pelas crianças que sobem, quanto por nós que ouviremos a palavra de Deus ser pregada, ministrada agora ao nosso coração. Curve sua fronte, feche seus olhos. Irmão Daniel Oliveira, peço que nos leve nessa palavra de oração. Josué hoje tem muitos companheiros. Irmãos e irmãs, amados e queridos, cumprimentamos aos que estão nos visitando, dizendo que são bem-vindos entre nós e que Deus os abençoe, e nos alegramos com a presença de vocês aqui esta noite. Quando eu era criança, não faz tanto tempo assim, quando eu era criança, eu ouvi uma história que me foi contada, e essa história causou em mim profunda impressão, e impressão que de vez em quando eu olho para certas situações e me lembro dessa história. E você conhece, eu imagino que sim, porque a história fala de um rei de certo país que era um homem muito vaidoso e que gostava de usar roupas muito pomposas, roupas muito brilhantes, roupas muito longas, roupas muito esvoaçantes, e que foi apresentado àquele homem um alfaiate, dentre os mais hábeis de todos. E aquele alfaiate disse ao rei que era possuidor de uma seda invisível. Lembra dessa história? Que só os inteligentes podiam ver. Abre o baú e tira e mostra: veja, majestade, que beleza de panos. O rei olhou,
E as pessoas oraram para o rei, e ele disse: realmente nunca vi um tecido semelhante a isso. Que cor, que corte, que aspecto. Então ele ordenou, comandou e encomendou que o alfaiate fizesse uma roupa para si, daquele tecido extraordinário. Ele virou para o primeiro-ministro e perguntou: o que acha Vossa Excelência? E Vossa Excelência respondeu: nunca vi nada igual. E perguntou à rainha, e a rainha respondeu: vai ficar maravilhoso, majestade, vestindo esse tecido. E então ele pagou uma quantia exorbitante, extorsiva, para o alfaiate, que depois de alguns dias apresentou para o rei a veste pomposa que só os inteligentes podiam ver. O rei vestiu, mandou colocar toda a população na rua, para que ele pudesse saber quem dos seus servos era inteligente e quem não era. E passou a desfilar com seus calções na rua. E as pessoas olhando para aquela cena bizarra, até que no silêncio do constrangimento uma criança exclama: o rei está nu! As pessoas riem, o rei envergonhado corre de volta para o castelo, e só então, quando o alfaiate já botou o pé na estrada, a viola no saco e foi embora. Essa história, quando eu era criança e ouvi, causou em mim uma profunda impressão, porque ela retrata muito bem a posição humana em inúmeras situações da vida, e principalmente aqui este texto que nós lemos diz. Porque este texto, um dos principais textos do Novo Testamento, fala sobre o estado da pessoa aos olhos de Deus, que vê a verdade. Quando Deus olha para o coração humano, especialmente daquela pessoa que não conhece Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, o que Deus vê? O texto fala que Deus vê morte em delitos e pecados, nos quais todos nós andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, um nome bíblico para Satanás, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele diz no verso 3, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Talvez alguém ache esse texto duro. É preciso dizer que não há dureza, há amor. Seria, na verdade, maldade e crueldade, diante de um estado espiritual tão grave quanto este, alguém dizer: não, está tudo bem, está tudo ótimo. Deus, que é um Deus de amor, Deus que é um Deus de graça, revela pela sua palavra, pelo Espírito Santo, à pessoa humana o seu real estado diante de Deus. E ela talvez dirá: mas eu não me sinto assim, eu não me vejo assim, vestida de vestes invisíveis em que nós procuramos cobrir-nos, dizendo que somos boas pessoas, que somos pessoas honestas, que pagamos os nossos impostos e que somos pessoas na média ou acima dela. Eu não me sinto assim. E Deus, como aquela criança, diz: o homem está morto. Eu não me sinto assim. Deus diz que é a verdade. Morte na Bíblia não significa extinção. Morte na Bíblia significa exclusão. Significa um abismo posto entre as pessoas, abismo este intransponível. Aos olhos de Deus, as pessoas estão exclusas da sua presença por um abismo intransponível. Aos olhos de Deus, como os mortos, as pessoas estão inertes, imóveis, não andam em direção a Ele, estão surdas porque não ouvem sua palavra, insensíveis porque não reagem à sua presença.
O verso primeiro fala de mortos, já o segundo fala andando. Tem uma série americana, eu nunca assisti, mas que se chama The Walking Dead, os mortos andando. Essa expressão não foi inventada pelo autor da série. Essa era uma expressão usada pelos pregadores da língua inglesa, falando sobre esse texto que nós estamos lendo essa noite de Efésios. Os mortos que andam eram as pessoas que não conhecem Jesus Cristo como seu Salvador. Andam, perambulam, vivem, circulam. Mas, para usar também uma expressão de púlpito, a pessoa à parte de Jesus Cristo é como aquela que está caindo de um avião com um paraquedas furado. Manobra um pouquinho, vai para a esquerda, manobra um pouquinho, vai para a direita, mas continua indo para baixo. E o paraquedas furado, não preciso dizer, é algo muito perigoso. Veja que o texto fala, segundo o curso deste mundo. É interessante quando nós podemos observar o comportamento das pessoas. O comportamento das pessoas do nosso tempo, o comportamento das pessoas de todos os tempos. Porque elas sempre têm opiniões contundentes, elas sempre pensam sobre os assuntos e elas conseguem propor seus próprios caminhos, suas próprias vias, que são diferentes, mas essencialmente parecidos. A gente vive um tempo, em particular, em que a polarização das ideias, o extremismo das ideias, faz com que as pessoas briguem de maneira ferrenha com quem nunca viu pelo Facebook. Escreve um texto enorme. Fala. Brigando com gente que nunca viu. Ah, o político fulano de tal e o político ciclano de tal são diferentes, mas são iguais. O partido tal é diferente, mas é igual. O time tal é diferente, mas é igual. A filosofia tal é diferente, mas é igual. É o curso deste mundo. É o caminho pelo qual o mundo passa. Nós encontramos pessoas com diferentes ideias, mas todas elas muito parecidas. E nenhuma delas voltando-se para Deus. Nenhuma delas voltando-se para a verdade de Deus que a sua palavra revela. O texto ainda fala da influência. É terrível talvez pensar nisso, mas da influência que existe do mal personificado em Satanás no mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Pensamos em Satanás talvez como uma espécie de Dick vigarista, que passa a perna nos outros e dá gargalhada e diz assim, como é bom ser mal. É uma imagem um pouco infantil. As obras de Satanás não são tão perniciosas quanto na verdade são sutis. Incredulidade, essa é a obra de Satanás. Indiferença, essa é a obra de Satanás. Insensibilidade, essa é a obra de Satanás. Não resta dúvida que os homicídios são, não resta dúvida que a violência é. Mas quando nós comparamos a nós mesmos com os violentos, a gente fala assim, olha, eu posso até, mas eu não sou um Hitler, né? Eu não sou um... Esse aí que você pensou. Estou até bem. Viu uma imagem? Não consigo esquecer dessa imagem, em que diz que nós olhamos para nossos próprios atos de forma horizontal. E aí a imagem mostrava blocos de Lego. Já brincou de Lego? Já teve a tristeza de pisar num Lego? Não vai esquecer tão cedo aqui. Blocos de Lego empilhados, e aí a gente vê como a gente vê na horizontal, na perspectiva deste mundo, nós vemos que tem alguns blocos que são feitos de 8 bloquinhos, e outros que são feitos de 2. Então, se o bloco de maldade de alguém é feito de 8 bloquinhos, e o meu é só de 2, não é? A mesma imagem vista não na horizontal, mas vista de cima, mostra que os bloquinhos têm todos o mesmo tamanho. Nós gostamos talvez de comparar-nos uns aos outros. Deus não está propondo comparação. Aqui o texto bíblico propõe uma conversa entre cada um de nós e Deus. Expostos aos olhos do Senhor, alguém vai dizer, eu não me sinto assim, eu não me vejo assim.
A verdade está sempre com Deus. Veja que o texto fala assim: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isto é, agindo exatamente como eu quero fazer, fazendo exatamente o que eu penso que é certo. E esse é um excelso e sublime caminho para dar tudo errado. Eu vejo às vezes a superficialidade da conversa entre as pessoas, porque as pessoas tratam de assuntos graves e falam assim no final: eu concordo, e o outro diz: não, eu não concordo. Nós conseguimos reduzir as questões mais graves do mundo à nossa anuência ou discordância. Então alguém ouve o Evangelho e diz: não, eu não concordo. Note que a mensagem que vem de Deus é uma mensagem profundamente imbuída de amor, mas que se destina a nós humanos num quadro espiritual extremamente grave, extremamente lamentável. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos, no verso 13 está escrito, por natureza. Que expressão! Porque meus pais me mandaram para a escola para aprender português. E de vez em quando eu ainda falo precariamente o nosso idioma. Mas eles tentaram. E me mandaram para a escola para aprender matemática. Aí ontem eu cheguei no João Marcos ensinando matemática ao Isaac, olhei por cima da folha e falei: deixa eu ir conversar com outra pessoa, que esse assunto aqui não me pertence. Não lembro mais nada. Mas eles me mandaram para a escola, tentaram me fazer aprender, me dar condições de aprender. E eles tentaram me dar condições de fazer aula de educação, coitados, educação física, natação, futebol. Eu queria saber, era de livro, gente. Essas coisas dão trabalho para aprender, mas eu não sei quem me ensinou a mentir. Mas criancinha eu já mentia. Eu não sei quem insere no coração da criança a vaidade. Mas você já viu vaidade numa criança? Eu não sei quem insere no coração da criança a rebeldia. Mas você já viu rebeldia no coração da criança? Ou será que só eu que já vi isso? A Bíblia fala que isto está em nós por natureza. Não é algo que pode, se o governo intervir e fizer uma grande reforma revolucionária na forma da educação, no sistema da sociedade. Todas essas experiências já foram feitas. O século XX registra todas elas acontecendo. E o resultado de todas elas foi o mesmo. Só há uma única esperança de mudança. Só há uma única salvação: Jesus Cristo, nosso Senhor. Éramos por natureza filhos da ira. O verso 2 fala que éramos filhos da desobediência. Quando os hebreus, e quem escreveu isso foi um judeu, viam uma pessoa muito pobre, como diz antigamente, pobre de marré, eles falavam assim, a gente fala pobre de marré, eu falava, eles olhavam e falavam assim: este é um filho da pobreza. Quando eles viam alguém muito doente, eles falavam: este é um filho da doença. A Bíblia chama a nós, seres humanos, de filhos da desobediência e filhos da ira. Porque sendo Deus santo, e é, sendo Deus justo, e é, sendo Deus verdadeiro, e é, não pode deixar impunes os pecados. Destina-se a todos, sem Cristo, a ira de Deus. Verso número 4. Antes disso eu ainda preciso dizer. A pessoa responde a este texto falando assim: eu não me vejo assim. Eu não me sinto assim. Proponho a você um teste. Um pequeno teste. Que você não responderá para mim, senão para si próprio. O primeiro mandamento de Deus
diz assim: não terás outros deuses diante. Não terás outros deuses diante de mim. Sabe o que esse mandamento significa? O que Deus está dizendo? Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, Deus está dizendo, eu serei o teu Deus. Entretanto, o coração humano é rápido, ágil, para prestar culto a outras coisas que existem neste mundo. Para prestar culto à diversão, ao prazer, ao lazer, ao trabalho, ao dinheiro. Deus diz, eu serei o teu Deus, tua fonte de provisão, de proteção, de segurança, de instrução, de direção. Deus diz, eu serei o teu Deus. Mas a resposta e o comportamento humano, não posto em palavras, porque se posto seria dizer, não, tu não serás o meu Deus. Tu não serás o meu Deus. O dinheiro será o meu Deus. O trabalho será o meu Deus. O prazer será o meu Deus. A diversão será o meu Deus. O meu pensamento será o meu Deus. O meu coração será o meu Deus. Mas tu não serás o meu Deus. Tome esta pergunta. Você tem outros deuses? Tome esta pergunta. Você tem desejo, anseio pela pessoa de Jesus Cristo? Nada caracteriza mais, nada mais do que nenhuma outra coisa distingue o coração que já passou da morte para a vida do que amar o Senhor Jesus Cristo. Um dia, no barco, eu li este texto ontem, Jesus perguntou aos seus discípulos, o que dizem os homens que eu sou? A resposta foram várias opiniões. Uns pensam que tu és um revolucionário como João Batista, outros pensam que tu és Elias ou um dos profetas. No dia de hoje, alguém diria mais, alguém diria assim, como dizem as revistas, os livros do nosso tempo, que Jesus Cristo não existiu. É uma invenção. Outros dirão que Jesus Cristo foi o quê, hein? Um pregador, um mestre. Há quem diga que Jesus Cristo é um espírito iluminado que veio iluminar os outros e fazer o bem no mundo. Parcialmente verdade. Há quem diga que Jesus Cristo foi apenas um pensador do seu tempo, um líder como um Che Guevara. Ele dirige essa pergunta aos seus discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Um deles responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ao que Jesus Cristo replica, você é feliz, porque essas coisas não foram dadas a você pela carne e pelo sangue, não são conclusões, não são opiniões, não, o Espírito de Deus o revelou a você. O que você pensa de Jesus Cristo? O que você sente por Jesus Cristo? Como você olha para Jesus Cristo? Há quem pense tanta coisa. Uma musiquinha antiga, de uns 40 mais anos atrás, falava assim, muito embora só um Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta, o comunista, o mesmo hippie, já se disse até. As opiniões com respeito a Cristo, assim como todo esquema de opiniões humana, passará. Ele continua a ser Deus encarnado, Filho unigênito de Deus. Ele continua a ser Salvador de todos os que nele creem e Senhor de todos que a ele entregam sua vida. São perguntas simples. Deus é o meu Deus? O que eu penso de Jesus Cristo é o que ele é? A forma como eu olho para Jesus Cristo, a forma daquilo que eu sinto por ele,
É aquilo que eu devo sentir? Estas perguntas verdadeiramente respondem se já passamos da morte para a vida, ou se, como aquele rei vaidoso, estamos vestindo roupas invisíveis e andando por aí. Verso 4 começa de forma tão maravilhosa nas suas duas primeiras palavras, porque as duas primeiras palavras de Efésios capítulo 2, verso 4 são: mas Deus. Permita eu dizer isso novamente: mas Deus. Fiquei tão impressionado, minha irmã, com esta frase, que eu abri a Bíblia em português e estava escrito mas Deus. Então eu consultei a Bíblia em espanhol e estava escrito pero Dios. Consultei a Bíblia em italiano que dizia ma Dio. Consultei a Bíblia em francês que diga mais Dieu. Consultei a Bíblia em inglês que diz but God. E consultei a Bíblia em alemão que diz aber Gott. Todas as línguas exprimem a mesma divina intervenção, o mesmo divino socorro, a mesma obra em que o texto nos diz, em que Deus nos diz que só Deus pode ser esperança para nós. Deus, por seu poder que consegue operar o impossível, Deus, por sua misericórdia, que nos dá uma nova vida e o perdão dos pecados. Deus, por seu amor, que envia o seu Filho ao mundo. Deus que envia o seu Filho ao mundo para a nossa salvação. Talvez alguém pense, é comum pensar, que o que nós pregamos num culto como este é que você largue a sua religião e passe para outra religião. Ou então alguém diz que o pastor está pregando a mensagem de que ele precisa adquirir novos hábitos, porque se ele começar a frequentar a igreja. Talvez alguém pense que a mensagem do Evangelho é de uma reforma moral. Eu preciso parar com isso, preciso parar com aquilo, preciso começar isso. Entenda, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que você entenda, que a mensagem do Evangelho é tão simples. Nós estamos em estado irremediável, impossível. Se fosse difícil, a gente faria. Se Deus pedisse que subíssemos de joelhos na escadaria da penha, a gente subia. Chegava todo esfolado lá em cima, mas subia. Se pedir para descer de joelho é mais difícil, vai cair para frente. Mas se pedir para subir de joelho, a gente sobe. Eu vi, já mencionei do púlpito, em Ouro Preto, uma pedra que devia pesar no mínimo uns 40 quilos, com uma corrente de ferro que a pessoa tinha que pôr no pescoço como penitência e subir Ouro Preto todinha para entregar na igreja lá em cima. Difícil, árduo, sua e cansa, mas vence. O que a mensagem do Evangelho traz é que nossa situação não é difícil. Aos olhos de Deus, a situação da pessoa sem Cristo é impossível. Não há. Mas há. Mas em Deus há. Em Cristo há. Pela graça de Deus e pelo amor de Deus há. O Evangelho não é mudar de religião. O Evangelho é uma ressurreição. Passar da morte para a vida. Deus, sendo rico em misericórdia, Ele é a nossa esperança. Por causa do grande amor com que nos amou. Ó, do amor de Deus. Não é que Deus olha para o bonito e fala, eu vou te amar porque você é bonito. Ou olha para o feio e fala assim, eu vou te amar porque eu estou com dó de você. O amor de Deus, um amor que se origina no próprio Deus. Um amor absolutamente incompreensível. Se os mares todos fossem tinta e os céus fossem papel, se cada árvore fosse uma pena e os homens escrivães, nem mesmo assim seria descrito o amor de Deus em seu fulgor. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos,
Não gostamos disso, mas se nós não entendermos isso, nós não conseguimos entender o milagre que é ser salvo por Jesus Cristo. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. O apóstolo, movido pelo Espírito de Deus, já interjeita: pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Domingo passado, nós nos reunimos para comemorar a ressurreição de Jesus Cristo. Nós cantamos, e todo ano temos que cantar, sim, Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia. Nós cantamos 12 aleluias nessa música. Aleluia. Por que dizemos isto? Porque, de maneira simples, você já pôde observar que você já conheceu gente que morreu, mas não conheceu até hoje ninguém que ressuscitou. Talvez alguém que ficou morto lá 8 minutos. A gente de vez em quando vê essas histórias, né? Fiquei morto 8 minutos e acordou. 20 minutos, até um pouco mais do que isso, mas mais do que isso é difícil, né, doutora? Bastante difícil. Jesus Cristo estava morto há 3 dias. Num túmulo selado, vigiado por guardas, quando Deus, pelo seu poder, aleluia, quando Deus, que vence a morte e que vence os obstáculos humanos, aleluia, ressuscitou o Senhor Jesus. E o mesmo milagre é o que acontece no coração da pessoa que em Cristo passa da morte para a vida. É o mesmo milagre. Nos ressuscitou com Cristo, nos fez assentar, é uma segurança eterna. Passa o mundo, a gente envelhece, a gente se decepciona, mas a gente continua salvo. A salvação não se esvai, não se perde. Mencionei isso domingo passado, preciso tornar a mencionar, das vezes em que pude visitar um cristão acometido de males degenerativos, a mente se apaga. Mas aí a gente chega do lado da pessoa e diz assim: o Senhor é o meu pastor, e ela completa: e nada me faltará. E a gente pega um hino do cantor cristão: em Jesus confiar, sua lei observar, e a pessoa com a mente apagada, não conhece os filhos, não conhece a esposa, mas diz: ó, que gozo, que bênção, que paz. Tremendo, irmãos. Estamos assentados com Cristo. Talvez, se Jesus Cristo demorar ainda, nós não o veremos voltar e teremos de enfrentar a morte. E a morte não diminuirá 1 centímetro da nossa salvação. É um milagre de ressurreição, é uma segurança eterna, é uma revelação de Deus para mostrar nos séculos vindouros. Veja, para mostrar. Sabe o que significa a palavra mostrar? Mostrar. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Há uma música muito famosa, em inglês ela é chamada Amazing Grace, e em português tem inúmeras traduções. A do nosso hinário, Preciosa Graça de Jesus. Ela nasce, advém, é oriunda do testemunho de um homem. Ele tinha uma das piores profissões que alguém poderia ter no tempo dele e principalmente depois, porque ele era mercador de escravos. Consegue pensar em algo tão desumano quanto isso? Uma das piores, das coisas mais baixas que alguém poderia se envolver, porque envolve o aprisionamento, o cárcere de outras pessoas que depois eram comercializadas e grande parte morria na viagem e os corpos eram dispensados no mar. Meu Deus! Uma tempestade afunda o barco e ele boiando na água, segurando a uma tábua. Uma tábua. E alguém dirá que foi desespero do naufrágio, mas ele se lembra de ter ouvido o evangelho da sua mãe quando criança e agarrado a uma tábua no meio do mar, a quilômetros de qualquer terra, entrega a sua vida a Jesus.
confessa Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Crê em Jesus Cristo. Por um milagre de Deus, ele foi levado de volta à terra. E alguém diz, isso era coisa de medo de morrer, mas quando ele chegou de volta à terra, continuou tão firme quanto antes. Crente escreveu uma música. Graça amazing, incrível, impressionante, graça sublime. Graça sublime, que doce som. How sweet the sound. Que salvou um perdido como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Estava cego, mas agora eu vejo. Ele tomou aquela tábua e nunca mais se perdeu dela. Quando tornou-se um pregador como eu, fez daquela tábua o seu púlpito, para que pudesse sempre dar testemunho daquilo que Jesus Cristo por ele fez. Conhecer a Cristo, passar por esse milagre tão extraordinário, é algo que nós conseguimos compreender, porque a mensagem do Evangelho chega ao nosso coração, e nós passamos a compreender o que Deus vê em nós, e nós passamos a compreender o que Cristo fez por nós na cruz, porque quando foi pregado e morreu, estava sendo punido em nosso lugar, e por um milagre de Deus, nós cremos em Cristo, passamos da morte para a vida, por causa do amor e da misericórdia de Deus. Por isso a Bíblia diz, pela graça sois salvos. Entretanto a Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. É notável essa expressão, porque a fé é uma das coisas mais simples que existe no mundo. Você acorda de manhã e pega ônibus. Você pega ônibus porque acredita piamente que aquele motorista vai te levar aonde você quer chegar. Já pensou nisso? E quando pega o ônibus errado, já aconteceu com você? O desespero, que quando ele tinha que entrar à direita, ele entra à esquerda. Aí você sai puxando a cordinha para descer o mais rápido possível. Fé é algo simples. E a fé salvadora, um toque da graça de Deus no coração da pessoa, que eu não consigo efetuar nem ninguém, mas suba ao púlpito para pregar, orando que Deus faça esse milagre acontecer enquanto você ouve o Evangelho, é um milagre simples, em que você diz, eu confiarei em Jesus Cristo para a minha salvação. Eu desisto de confiar em ser uma boa pessoa e vestir a roupa invisível da bondade humana. Eu desisto de confiar na minha religião, que talvez fosse a religião do meu pai e da minha avó. Deixo de vestir a roupa invisível da religião. Eu desisto de confiar na minha própria mente e na minha própria maneira de encarar o mundo e de pensar a vida, para confiar, para me entregar somente em Jesus Cristo. Esta é a salvação de Deus. Pastor, é muito simples. Glória a Deus, porque é simples. Que eu tinha 6 anos de idade quando ouvi a pregação do Evangelho. E uma criança de 6 anos de idade entende pouca coisa, mas eu entendi o Evangelho. É simples, que qualquer pessoa pode entender. É simples, que qualquer pessoa pode confiar em Cristo. É simples, que qualquer pessoa pode receber esta bênção e este milagre de Deus. Um pastor chamado Harry Ironside, não precisa guardar esse nome não, foi batizar uma pessoa convertida, chamou aquela pessoa para que desse o seu testemunho à igreja e perguntou para ela assim: meu irmão, você é crente em Cristo? Ele disse: sou. E você é salvo? Ele disse: sou. Por quê? Ele disse: porque Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Então o pastor perguntou: e qual foi a sua parte nessa salvação? E a pessoa respondeu bem:
Eu fiz a minha parte. Eu fugi de Cristo durante 30 anos e Ele me alcançou. Eu rejeitei o Evangelho durante 30 anos e Ele chegou ao meu coração. Irmãos, quando o pastor sobe ao púlpito, eu não acredito que falando bem ou falando mal, esse milagre vai acontecer no seu coração. Alguém pode pregar melhor do que eu, mas ninguém pode pregar melhor o Evangelho. Eu não acredito que isso se dá pelo convencimento, nem pela insistência, nem pela emoção. Mas eu acredito piamente, todas as vezes que subo este degrau, que o Espírito de Deus age no coração de quem ouve, enquanto a palavra de Deus é pregada. Amém. O hino que nós vamos cantar diz: ó, que mensagem cheia de compaixão de Deus, a mensagem do Evangelho Santo que nos conduz ao céu. Convido você a se pôr em pé, cantar, ouvir, pensar na letra daquilo que vamos cantar. Põe-se em pé para cantarmos melhor o hino 191, Eis a nova. Quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria, parável graça, cheia de santo amor, que ao pecador perdido trouxe o bom Salvador. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Pois o pecado avilta, enche de escuridão, alma rebelde errada, sob sua maldição. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida eterna, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Vamos orar. Curve sua fronte, feche seus olhos.